E se eu te dissesse que uma das maiores promessas do mundo dos negócios destruiu tudo em seu caminho e quase levou consigo bilhões? Bem-vindo à história da WeWork. Antes de existir a marca bilionária conhecida como WeWork, havia uma ideia simples, plantada em um pequeno escritório no Brooklyn, Nova York. Ali, em 2008, dois homens com sonhos completamente diferentes, mas compatíveis, cruzaram seus caminhos. Adam Neumann, um empreendedor israelense com carisma de sobra e ambição desmedida, e Miguel McKelvey, um arquiteto do Oregon com um olhar criativo e idealista. Na época, Adam estava trabalhando em um projeto de roupas para bebês com joelheiras embutidas. Sim, isso mesmo. O tipo de ideia que talvez nunca decolasse. E, de fato, não decolou. Mas foi enquanto tentava fazer esse negócio funcionar que ele se deparou com algo que mudaria tudo o espaço físico em que trabalhava. Era escuro, sem alma e nada colaborativo. Foi aí que ele e Miguel decidiram criar algo novo. Um espaço de trabalho compartilhado, ecológico. Eles batizaram essa ideia de Green Desk, um coworking sustentável, que usava materiais reciclados, incentivava o uso de energia limpa e promovia o compartilhamento de recursos. O conceito parecia idealista, mas, surpreendentemente, funcionou. As salas ficaram cheias rapidamente. Havia algo novo no ar, um senso de comunidade, uma proposta diferente do típico ambiente corporativo, onde cada um trabalha isolado e em silêncio. Ali, as pessoas interagiam, compartilhavam, criavam. Mas para Adam Neumann, aquilo ainda era pequeno demais. Ele acreditava que havia descoberto algo poderoso. Não era apenas sobre espaço físico, era sobre pertencimento, sobre transformar locais de trabalho em comunidades com propósito. E foi exatamente essa filosofia que daria origem à WeWork. Em 2010, ele vende sua parte no Green Desk, pega o que aprendeu e dá o primeiro passo em direção ao que, pouco tempo depois, se tornaria um império global. O Green Desk não foi apenas o embrião de um negócio multimilionário. Foi o laboratório onde duas mentes testaram um modelo que unia idealismo, design e lucro. E a grande sacada de Adam não foi o coworking em si, mas a ideia de que o trabalho precisava de alma. Ele estava prestes a vender esse sonho para o mundo, e o mundo estava pronto para comprar. Com a venda do Green Desk concluída, Adam Neumann e Miguel McKelvey estavam prontos para algo maior. Foi então que nasceu oficialmente a WeWork, uma empresa que não queria apenas alugar escritórios. Eles queriam criar um novo estilo de vida, um movimento. Algo que unisse trabalho, propósito e comunidade em um só lugar. E desde o início, a proposta era clara. Espaços modernos, abertos, colaborativos, com café gratuito, cerveja à vontade e eventos semanais. Era uma mistura de escritório, campus universitário e festival. Mas o verdadeiro segredo da WeWork não era na estrutura física, era o marketing emocional. Em vez de vender espaços, Adam vendia um sentimento de pertencimento. Você não alugava uma sala. Você fazia parte de uma comunidade global. Um clube de criadores, empreendedores, sonhadores. Essa visão, ousada e inspiradora, começou a se espalhar rapidamente. Em menos de 2 anos, a WeWork já tinha escritórios em várias cidades dos Estados Unidos. A estética era impecável. Móveis de design, paredes com frases motivacionais, ambientes instagramáveis. Mas não era só fachada. A WeWork oferecia um pacote completo. Eventos de networking, palestras, festas e até serviços de TI e limpeza inclusos. Para freelancers e startups, era o paraíso. Para investidores, parecia uma mina de ouro. Afinal, ela unia o mundo imobiliário tradicional com a cultura vibrante do Vale do Silício. A empresa começava a atrair atenção global. Em 2014 já tinha 30 locais. Em 2015, mais de 50. Em 2016, ultrapassava 100. Cada espaço era inaugurado com entusiasmo, festa e promessas. Adam dizia que estava reconstruindo a infraestrutura física do mundo. E quanto mais ele falava, mais os investidores acreditavam. O crescimento parecia imparável. Mas havia uma questão silenciosa, ignorada por muitos. A WeWork estava gastando mais do que ganhava. Ainda assim, os números empolgavam.
A WeWork começou a expandir globalmente. Londres, Tel Aviv, Tóquio, São Paulo. Cada novo país era um símbolo do que Adam chamava de a missão espiritual da empresa. Ele acreditava que, ao conectar pessoas no mundo todo, poderia transformar não apenas a forma como trabalhamos, mas como vivemos. A mídia o chamava de visionário. Ele mesmo dizia que queria ser o primeiro trilionário do mundo. As comparações com Steve Jobs e Elon Musk se tornavam frequentes. Mas enquanto a imagem pública brilhava, os bastidores começavam a revelar uma operação baseada mais em narrativa do que em números concretos. A ascensão da WeWork era real, mas também era construída sobre um castelo de expectativas. A WeWork havia deixado de ser uma startup e se tornado uma potência global. Mas por trás do otimismo, algo inquietava. Como uma empresa que alugava espaços podia valer dezenas de bilhões? A resposta nos leva direto ao próximo capítulo. Em 2017, o destino da WeWork mudaria para sempre. Foi nesse ano que um dos homens mais poderosos do mercado entrou em cena. Masayoshi Son, fundador do SoftBank. Um investidor com visão audaciosa, histórico impressionante e uma obsessão por encontrar o próximo unicórnio. Ao conhecer Adam Neumann, Son enxergou mais do que um CEO carismático. Viu um profeta de uma nova era de trabalho. A reunião entre eles durou menos de 30 minutos. Ao sair, Masayoshi Son havia prometido investir 4,4 bilhões de dólares na WeWork. Isso mesmo, bilhões com B. Tudo baseado em carisma, visão e ambição. Segundo relatos, Son disse a Adam: "Você não está sendo louco o suficiente." E, a partir desse momento, a WeWork deixava de ser uma empresa e se tornava um experimento de grandeza ilimitada. Com o caixa cheio, Adam Neumann iniciou uma fase de expansão alucinada. A WeWork começou a comprar prédios inteiros, lançar novos serviços como WeLive, residências compartilhadas, WeGrow, escola para crianças, e até uma startup de construção modular chamada WeBuild. Tudo girava em torno do sonho de Adam: criar um ecossistema de vida onde tudo, moradia, trabalho, educação e lazer, seria operado pela We. Mas o dinheiro fácil tinha um efeito colateral. Aumentava o ego. Adam começou a se comportar como uma celebridade de tecnologia, com jatinhos particulares, festas extravagantes, discursos messiânicos. Para ele, a WeWork não era apenas uma empresa, era um movimento espiritual. Ele dizia que queria elevar a consciência do mundo. E o SoftBank continuava bancando. Até 2019, o SoftBank já havia investido mais de 10 bilhões de dólares na WeWork. A empresa, que ainda dava prejuízo, foi avaliada em 47 bilhões de dólares. Era uma das startups mais valiosas da história e, ao mesmo tempo, uma das mais frágeis. A confiança cega em Adam, o crescimento descontrolado e a falta de um modelo de negócio sustentável preparavam o terreno para o colapso, mas ninguém queria ver isso ainda. O sonho da WeWork estava maior do que nunca, mas a realidade estava cada vez mais distante. E quando a empresa decidiu abrir seu capital, tudo viria à tona. O próximo capítulo mostrará o quão rápido um império pode desmoronar quando é construído sobre ilusões, todos hipnotizados pela narrativa. Em 2019, a WeWork anunciou seu grande momento: abriria o capital. O tão esperado IPO, oferta pública inicial, estava a caminho. Seria a consagração de Adam Neumann e da visão grandiosa da WeWork. O mercado esperava uma das maiores estreias da década. Mas bastou a divulgação de um documento para tudo começar a ruir. O formulário S1, obrigatório para o IPO, é um documento público. Nele, a empresa deve revelar tudo: finanças, estratégia, riscos. E o que investidores viram foi um choque. A WeWork havia perdido 1,9 bilhão de dólares em apenas um ano. Seus contratos eram frágeis, suas dívidas enormes e, ainda mais alarmante, Adam Neumann estava usando a empresa como uma extensão da sua vida pessoal. Entre os absurdos revelados, Adam havia comprado prédios em seu nome e os alugado para a WeWork. Registrou a marca We em seu nome
e cobrou 6 milhões de dólares da própria empresa para usá-la. E ainda recebeu um empréstimo multimilionário com juros baixíssimos. Tudo isso enquanto pregava sobre comunidade e consciência global. A imprensa reagiu como uma avalanche. O que antes era considerado ousadia visionária virou imprudência. A imagem de Adam começou a ruir. Investidores fugiam. A avaliação da WeWork, antes em 47 bilhões de dólares, despencou em questão de semanas. E o IPO, cancelado, foi o começo do fim. Funcionários começaram a ser demitidos. O sonho de expansão global foi congelado. E a confiança no ecossistema das startups abalou-se profundamente. A WeWork, símbolo de uma nova era, agora era símbolo de tudo que havia dado errado no capitalismo de narrativa. O que era para ser a consagração virou humilhação pública. E a queda de Adam Neumann era inevitável. Mas a pergunta agora era: quem limparia a bagunça? No próximo capítulo, veremos o momento em que os investidores decidiram agir. E o império do criador começou a desmoronar de dentro para fora. Com o colapso do IPO, a maré virou. Adam Neumann, que até então era tratado como um gênio visionário, passou a ser visto como um risco existencial para a própria empresa que criou. A imprensa escancarava suas decisões irresponsáveis. Investidores exigiam mudanças. E o próprio SoftBank, aquele que havia colocado bilhões em suas mãos, agora buscava uma maneira de tirá-lo do poder. Em setembro de 2019, após uma reunião de emergência, Adam foi forçado a renunciar ao cargo de CEO. Deixaria a liderança da empresa, mas sairia com um acordo generoso, mais de 1,7 bilhão de dólares em compensações. Sim, mesmo após provocar um dos maiores desastres corporativos da década, Adam deixava a WeWork, milionário. A saída de Adam não foi apenas um desligamento executivo. Foi o fim de uma era, marcada por culto à personalidade e narcisismo corporativo, e decisões financeiras altamente questionáveis. Funcionários relataram uma cultura interna confusa, promessas vazias e foco excessivo na imagem pública, em vez de resultados reais. Enquanto isso, a SoftBank tentava apagar o incêndio. Nomeou um novo CEO, reestruturou operações, vendeu ativos não essenciais e reduziu a escala de crescimento. A ideia era simples: salvar o que fosse possível da ruína. Mas o estrago já estava feito. A imagem da WeWork havia sido irremediavelmente manchada. E quanto a Adam Neumann, ele desapareceu dos holofotes por um tempo. Comprou mansões, viajou com a família e planejou seus próximos passos. Muitos o viam como um símbolo do fracasso moderno, mas ele ainda se via como um visionário incompreendido. A WeWork sobreviveria, mas jamais seria a mesma. E Adam Neumann havia deixado uma lição, que o mundo dos negócios não esqueceria tão cedo. Não importa o quanto se prometa, sem fundamento tudo desaba. Mas a história da WeWork ainda estava longe do fim. No próximo capítulo, veremos como a empresa tentaria se reinventar e como Adam, mesmo fora, ainda assombrava seu passado. Depois da tempestade, veio a reconstrução. Sem Adam Neumann, a nova liderança da WeWork enfrentava o desafio monumental de restaurar a credibilidade da marca, com investidores, com funcionários e com o mercado. O foco mudou. Sair das promessas grandiosas e entrar na realidade. Reduzir custos, reestruturar operações e, acima de tudo, tentar transformar a WeWork em uma empresa lucrativa de verdade. O novo CEO, Sandeep Mathrani, foi escolhido a dedo, discreto, pragmático, com experiência em gestão de imóveis, algo que a WeWork sempre alegou fazer, mas nunca soube executar de fato. Ele entrou com uma missão clara: profissionalizar o que antes era um culto de startup. A estratégia era simples, mas brutal. Cortar unidades deficitárias, renegociar contratos de locação, encerrar projetos paralelos como o WeLive e o WeGrow e reduzir o número de funcionários. A WeWork encolhia para sobreviver. Enquanto isso, o mundo enfrentava um novo desafio: a pandemia de Covid-19. Escritórios ficaram vazios. O home office se tornou regra. Para uma empresa baseada em escritórios físicos, isso era um golpe quase fatal.
Mas paradoxalmente foi também uma oportunidade. Com o mundo repensando o trabalho, o modelo de espaços compartilhados ganhou nova relevância. Empresas que não queriam mais manter sedes fixas buscavam flexibilidade. E a WeWork estava pronta, agora mais enxuta, mais disciplinada e, finalmente, mais parecida com uma empresa normal. A WeWork ainda estava longe de voltar ao topo, mas, pela primeira vez em anos, parecia caminhar com os pés no chão. A era das promessas delirantes tinha acabado. Agora, a empresa buscava algo muito mais difícil, ser viável. Mas havia um fantasma que ainda não desaparecera: Adam Neumann. Adam Neumann havia sumido da cena pública. Depois de sair da WeWork com mais de 1,7 bilhão de dólares no bolso, muitos esperavam que ele desaparecesse para sempre. Mas quem realmente conhece Adam sabia que isso jamais aconteceria. E em 2022, ele voltou. Como um novo projeto, com novos investidores e com uma ambição ainda mais grandiosa: redefinir o futuro da habitação. O nome do novo empreendimento era Flow. A ideia? Criar comunidades residenciais com foco em experiência, tecnologia e propósito. Algo como o WeWork dos apartamentos. E, surpreendentemente, quem colocou dinheiro nisso foi ninguém menos que Andreessen Horowitz, um dos fundos de capital de risco mais respeitados do mundo. O valor do aporte: 350 milhões de dólares. A internet explodiu. Como alguém que quase afundou uma empresa de 47 bilhões de dólares. Ainda conseguia levantar centenas de milhões para outra ideia não testada. Alguns chamavam isso de o privilégio do fracasso. Outros diziam que Adam era de fato um gênio e que sua visão ainda merecia uma segunda chance. Adam prometia criar apartamentos onde as pessoas não apenas morassem, mas vivessem. Com eventos, conexões sociais, suporte psicológico, espaços compartilhados e um aplicativo central que uniria tudo. Soa familiar, sim, porque era mais uma vez uma tentativa de transformar imóveis em comunidade. Só que agora, em vez de empresas, seriam pessoas e famílias. Mas uma questão pairava no ar. Será que as pessoas confiam em Adam Neumann para administrar a ideia de lar? Ele mesmo diz que aprendeu com os erros, que agora é mais maduro. Mas críticos alertam: a retórica é a mesma. O risco também. O retorno de Adam Neumann é um símbolo perfeito de como o mundo dos negócios funciona. Visão é tão valiosa quanto o resultado. Às vezes até mais. Mas será que o Flow será um renascimento? Ou um replay de WeWork? No próximo capítulo, vamos analisar como a WeWork seguiu sem Adam. E se ela realmente encontrou seu lugar no mundo. Com Adam Neumann fora da equação e a poeira da crise finalmente assentada, a WeWork precisava provar algo que ainda tinha valor. A ideia de escritórios compartilhados não era mais um delírio de um visionário, mas um modelo de negócio real, sustentável e, acima de tudo, necessário. Sob nova liderança, a empresa adotou uma postura mais humilde, focada em eficiência, resultados e silêncio. A pandemia, embora devastadora, havia mudado a relação das pessoas com o trabalho. O modelo híbrido se popularizou e, com ele, a busca por soluções flexíveis. A WeWork agora oferecia planos sob demanda, pacotes personalizados e acesso a espaços em várias cidades. Tudo por assinatura. Se antes o discurso era sobre mudar o mundo, agora era sobre resolver problemas reais. A empresa também reformulou sua imagem. Campanhas de marketing foram substituídas por cases concretos. Gigantes como Microsoft, Amazon e startups de tecnologia passaram a usar os espaços da WeWork como hubs temporários. Era uma forma de sobreviver e, quem sabe, prosperar. Mas havia uma ferida que ainda doía: o fracasso do IPO. Em 2021, a WeWork finalmente conseguiu abrir capital, mas não como sonhava. A empresa fez isso por meio de um processo chamado SPAC, uma alternativa para empresas que não conseguem passar pelo crivo tradicional de avaliação. A estreia foi morna. As ações oscilaram. O brilho de startup revolucionária havia acabado. Ainda assim, a nova WeWork era diferente. Menos ambiciosa, mais funcional. Trocou os discursos inspiracionais por termos como utilização de ativos.
rentabilidade por metro quadrado e retorno para acionistas. O sonho virou empresa. E talvez fosse isso que ela precisava ser desde o começo. A WeWork sobreviveu, mas não sem cicatrizes. Ela deixou de ser símbolo de uma revolução para se tornar apenas uma opção. O mercado mudou, o consumidor mudou. E a pergunta que resta é: será que a WeWork ainda pode prosperar em um mundo que aprendeu a viver sem ela? Nos últimos anos, uma pergunta ecoou em todos os cantos do mercado corporativo. O que é o trabalho, afinal? Após a pandemia, milhões de pessoas começaram a questionar: precisamos mesmo de um escritório físico? Precisamos passar horas no trânsito, 5 dias por semana, para fazer o que poderíamos entregar de casa. É nesse cenário que a WeWork tenta se reposicionar. Não como um império visionário, mas como uma solução prática. Ela quer ser o meio termo entre o escritório tradicional e o isolamento do home office. Um espaço flexível, onde empresas podem ter o melhor dos dois mundos. O futuro do trabalho parece estar menos em onde se trabalha e mais em como se trabalha. Produtividade, qualidade de vida e flexibilidade são as novas moedas. E empresas que entenderem isso terão vantagem. A WeWork aposta nisso, e seu modelo de negócios está agora voltado para grandes corporações que buscam agilidade em tempos incertos. Mas a competição também evoluiu. Empresas como IWG, dona da Regus, Spaces e até cafés e hotéis estão se adaptando ao novo modelo. Além disso, o avanço de tecnologias como o metaverso, realidade aumentada e inteligência artificial desafiam o próprio conceito de espaço físico. O desafio da WeWork agora é claro. Ela precisa mostrar que ainda é relevante, que, mesmo com um passado turbulento, ainda pode ser parte da solução. Para isso, terá que equilibrar o que aprendeu com a ambição que a fez crescer. Sem excessos, sem messianismo, apenas trabalho. A WeWork pode não ser mais a estrela que todos olham, mas talvez no silêncio dos escritórios compartilhados esteja escrevendo uma nova história. Não sobre bilionários, mas sobre pessoas e sobre o futuro do trabalho que, queira ou não, já começou. A história da WeWork é o reflexo do que acontece quando um sonho grande, mas sem fundamentos sólidos, encontra o mundo real. De um império que prometia mudar a maneira como trabalhamos, a uma luta constante por sobrevivência. A WeWork enfrentou desafios que muitos considerariam impossíveis de superar. E ainda assim, está aqui, tentando, de novo, redefinir o futuro do trabalho. Mas a pergunta persiste: será que a WeWork conseguirá se reinventar de forma verdadeira? Ou sua jornada será apenas uma lição para o futuro? À medida que a empresa tenta navegar por um mercado novo, volátil e em constante mudança, uma coisa é certa: o modelo de trabalho está em transformação. As lições aprendidas, tanto com o sucesso quanto com o fracasso, irão impactar empresas e trabalhadores por muitos anos. E talvez a maior lição de todas seja: não importa onde você trabalha, importa como você faz a diferença. Mas e você? O que acha da evolução da WeWork? Será que empresas como essa ainda vão moldar o futuro do trabalho? Ou o próximo já está à espreita nas sombras? Se você curtiu esse documentário e quer ver mais histórias como essa, deixe seu like, comente aqui embaixo sua opinião sobre o futuro do trabalho e se inscreva no canal. Não perca os próximos vídeos. Agora nos diga, você acredita que a WeWork finalmente encontrou seu caminho? Ou será que a próxima grande transformação do trabalho ainda está por vir?